Boa tarde, pessoal. Na aula passada, né, na nossa letiva, montamos este robô aqui, né? Paramos aqui na página 40 e nós terminávamos aqui então a montagem da primeira parte. Aqui é onde a gente está tendo o primeiro contato com a maleta, né? Entendendo como é que faz a montagem. Para a gente começar a entender e compreender as peças que compõem o kit e a forma que dá para ir trabalhando com ele, né? Aqui é uma das possibilidades, sempre lembrando que a gente pode estar montando outras coisas com ideias próprias, tá? Agora com ele pronto, ele está aqui do meu lado, né? Está aqui montadinho, ó. Temos aqui embaixo dois motores, né? Agregado aqui com as suas rodinhas. O cabeamento, a gente colocou o cabeamento aqui, ligado dos motores e vem aqui, ó, ligado aqui no bloco de programação. Tá desligado ele aqui. E aqui nós temos o outro lado, a gente coloca os sensores, né? Os motores a gente chama de atuadores e os sensores de receptores, né? Um objeto que colhe informações externas. Receptores e atuadores. Bom, hoje nós vamos fazer então o primeiro contato com o programa que faz aí a programação para ser colocada aqui no bloco de memória, né? O bloco EV3 da Lego. Mas a gente, para fazer uma programação, a gente precisa pensar assim, mas eu quero programar esse objeto para fazer que tipo de ação, né? A gente determina uma ação para ele. É um objeto aqui que é montado com dois motores e algumas rodinhas. E tem aqui também uma roda louca, né? Que isso aqui roda para qualquer lado, é como se fosse aquela rodinha do carrinho do supermercado. Tá? Então ele gira para qualquer lado aqui. Então o que acontece? Vamos então seguir o nosso manual, né? Esse manual aqui é uma orientação para os primeiros contatos com o kit. Se você analisar aqui, ó, tem o desenho dele, né? E uma trajetória que é para ele fazer, ó, um movimento desse jeito. Esse bloco óptico, não sei porque eu estou falando óptico, esse bloco de programação aqui da Lego, ele também tem a possibilidade de você fazer a programação manual, sem conectar ele em um computador e sem usar nenhum software. Aqui tem algumas orientações como faz essa programação passo a passo para realizar esse movimento aqui. Ó. O carrinho vai vir para frente, vai dar uma voltinha e segue viagem, tá? Mas esse tipo de programação aqui, ele é muito limitado. A gente tem algumas coisas que não dá de fazer por aqui. Então, o ideal é aprender a fazer pelo computador, lá no software, né? E encaminha a programação para cá. A gente faz a programação no software, no computador, conecta um cabo aqui, ó, tem uma portinha de PC bem aqui, ó, e a gente envia a programação para cá e ele executa os comandos que a gente faz no computador. Então, hoje nós vamos fazer ele dar esse movimento, né? Ele tem um botãozinho aqui em cima, ó, quando eu der um play, né, esse botão aqui, quando eu apertar aqui, ó, der um play, ele vai executar essa trajetória aqui, tá? Então hoje a gente vai ter o acesso ao software. Além desse movimento, a gente vai fazer também esse outro aqui, ó. E para as duas situações tem a programação manual, tá? Depois, em outras situações, pode ser que a gente faça alguma programação manual, mas hoje essa programação manual não é muito produtiva, né? Com o nosso objetivo aqui. E a gente vai fazer no software lá pelo computador. Aqui nesse segundo movimento, a gente quer que ele faça o quê? Ó? Se você observar, tem uma setinha aqui embaixo. Ele vai ficar girando sobre o seu próprio eixo, né? Ele vai ficar paradinho em movimento horizontal, mas ele vai ficar girando assim, ó. Ele vai ficar girando, 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 sem sair do lugar, tá? Girando, girando, girando. E essa programação a gente vai fazer também no computador. Vamos fazer as duas programações. Essa aqui, né, que o robozinho vai para frente, aí ele dá uma voltinha assim e continua indo para frente. É o que nós temos aqui. Ó. Ele vai para frente girando, acaba de girar e segue viagem. Tá? A gente vai fazer essas duas programações aqui hoje. E na aula que vem a gente vai dar uma aprimorada no nosso robô. Vamos adicionar a ele mais alguns componentes. Tá? Aí na outra aula a gente vai voltar aqui, ó, na página 42 e vai seguir a nossa montagem. Eu peço que vocês assistam às nossas aulas, não percam elas aí, tá? Porque é bom você participar, né? Registre sua presença.
As nossas aulas não podem parar só porque nós estamos em casa, tá? A gente tem que continuar com as nossas aulas, inclusive na parte diversificada, tá? Então, nós teremos aí mais para frente muitas coisas a adicionar no nosso robô, tá? O nosso robô educador. Mas para hoje, então, nós vamos fazer uma programação no computador para fazer esses dois movimentos que eu já mostrei aqui, tá? Então, por aqui é só, e eu vou abrir agora o computador e mostrar para vocês como vai ficar, tá? Espera aí que eu já volto com o programa aberto. Bom, pessoal, vamos então observar aqui o programa, né? O programa que vai fazer a comunicação entre o bloco de programação e os nossos comandos, né? Se você observar, nós temos aqui um botão de play. Esse botão de play ele vai representar o botão de play que temos lá no bloco de programação. E aí eu vou colocando aqui os comandos que eu queira que o nosso robozinho faça quando o botão de play for pressionado. Aqui na parte de baixo, nós temos os componentes que podem ser comandados pelo bloco. Tá? Então aqui nessa parte verde, nós temos aqui um motor médio, temos um motor grande, a gente comanda um motor grande, e aqui nós temos motor de direção, que seria comandar dois motores grandes ao mesmo instante. E aqui também nós conseguimos comandar dois motores grandes ao mesmo instante. A diferença de um para o outro é que quando você coloca esse aqui a mover direção, a gente consegue comandar o motor da direita mais rápido do que o motor da esquerda, por exemplo. Aqui, não, aqui você já dá o comando, os dois motores irão responder com a mesma força, com a mesma velocidade, tá? A gente depende do projeto, você muda o motor. E aqui nós temos o monitor, né, que é a parte do display que temos ali no bloco, que você pode configurar alguma coisa para aparecer nele lá. Esse bloco também ele é composto por um alto-falante, então você pode colocar algum tipo de áudio para ele executar de acordo com alguns movimentos. Poderia dar exemplo quando você visualiza uma máquina pesada com a ré engatada. Quando ele engata a ré, dá uma sirene, fica pi, 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 assim vai. Então aqui a gente poderia colocar sinais sonoros, porque o bloco ele possui microfone, alto-falante embutido. Os botões também possuem LEDs, você pode colocar esses LEDs para piscar, fazer algum sinal de acordo com alguma necessidade que você tem. Então na linha de blocos verdes, né, que são os blocos de ação, nós temos esses componentes que podem ser comandados aqui. Eu vou apresentando alguns aqui, depois a gente entra em detalhes. Temos também aqui nos alaranjados. E nós temos aqui nos laranjas a opção de esperar, ou seja, você pode vir aqui colocar um motor para funcionar, sei lá, por um segundo e depois ele espera algum instante, aí você vem e coloca esse aqui que é para esperar. E depois você pode colocar uma outra ação, tá? Nós temos também esse aqui, que ele é o instrumento de ciclo. Quando você dá o play, uma programação que você coloque, o bloco vai realizar todas aquelas programações que você colocou. Quando chega no final, ele para, não executa mais nada. Se você usa essa ferramenta ciclo, ele chegando no final da sua programação, ele começa a fazer tudo de novo. Se você não usa, chega no final, o robozinho para e não tem mais nenhuma ação. Se você usar isso aqui, ele fica repetindo todas as vezes o seu comando, tá? Aqui nós temos a comutação. Essa comutação aqui a gente usa muito quando for utilizar, por exemplo, acessório de sensores, tá? Se você faz um robozinho e ele está andando e você quer que ele identifique algum obstáculo e quando ele identifica esse obstáculo ele tome alguma decisão. Ele faz uma coisa ou ele faz outra coisa. Então você usa essa comutação aqui, tá? Que aí ele vai fazer uma coisa em função da situação que ele visualize na sua frente. Vários sensores podem utilizar isso aqui. E aqui, quando você quer que esse ciclo aqui, ó, encerre depois de algumas vezes, aí você usa esse aqui, que é para interromper um ciclo de ações. Eu vou falar com vocês até chegar aqui nesse amarelinho, os componentes
amarelos, que são os sensores. Então nós temos sensor dos botões, os botões de cima lá do bloco óptico. Nós temos aqui o sensor de cor. Outro dia eu já falei com vocês desses sensores. Eu posso programar os sensores utilizando esses objetos que temos aqui. E nós temos aqui o giroscópio, que eu também já mostrei ele fisicamente para vocês. Ele identifica quando o robozinho gira. Tem esse aqui que é o sensor infravermelho. Aqui tem essa opção de configuração de sensor infravermelho, porém no nosso kit esse sensor não acompanha, tá? Então a gente vai utilizar muito esse último aqui, né? Que é o sensor ultrassônico, que eles acabam quase que fazendo as mesmas funções. E nós temos aqui o sensor que identifica quantas voltas o motorzinho gira. Na verdade, o motor já é o mesmo, só adiciona essa ferramenta quando você quer contar as voltinhas que o motor está dando. Você pode girar o eixo do motor com a mão e aí esse dispositivo vai mostrar para você quantas voltas você já deu. Existem alguns kits, que no caso esse não vem, que é o sensor de temperatura, tá? Esse nosso kit não tem, mas existe esse dispositivo para vender separado. Aqui o temporizador, você pode temporizar uma função, uma ação, e aí quando chega no final daquele tempo, ele para de fazer, ou você coloca esse tempo para cronometrar e depois ele atua em alguma situação. Você tem aqui o sensor de toque, tá? Quando esse botãozinho vermelho for pressionado, o robozinho seu pode fazer alguma ação, você faz essa configuração por aqui. E aqui é o sensor ultrassônico, né, que ele serve para medir distância de algum obstáculo à sua frente. Você usando essa configuração, esse bloquinho, você consegue dar alguns comandos para esse tipo de sensor. Esse sensor aqui também a gente não possui, que é um medidor de energia, tá? E esse aqui é um sensor que não vem nesse kit, ele vem no kit anterior, que é um microfone, tá? O robozinho ele pode estar captando som. Quando você disser algo para ele, ele pode fazer alguma coisa. Então precisa desse sensor aqui, tá? Bom, pessoal, agora eu vou começar com vocês a programação no nosso sistema para poder fazer os movimentos conforme eu mostrei para vocês ainda há pouco aqui no manual, tá? Então, o que acontece? Eu vou conectar o nosso bloco de programação por um cabo USB, da porta USB até na outra porta do bloco. Isso eu mostrei para vocês ainda há pouco, né, onde vai ser conectado. E eu vou começar a colocar aqui a nossa necessidade de programação. Bom, o que eu quero? Eu quero que o robozinho ele ande para frente, né? Que ele ande para frente. E enquanto ele anda para frente, ele faz uma curva leve à direita. E depois ele faz uma curva sobre o seu próprio eixo e segue a trajetória continuando, fazendo uma curva leve à direita, tá? E para isso eu preciso começar a escolher os bloquinhos, né? Então o que eu tenho? Quando eu der o play, eu vou querer que esse motor, que esses motores, né, que estão girando as rodinhas, eles girem de tal forma que o meu robozinho faça esse movimento. Para isso, eu preciso entender que se eu colocar o motor da esquerda para andar girar um pouco mais rápido do que o motor da direita, então esse robozinho ele vai girar para a direita, porque a roda do lado esquerdo vai estar girando mais rápido do que a do lado direito. Então, se essa roda está andando mais lento, o carrinho ele vai acabar girando para esse lado. Então, a gente faz o quê? Eu vou precisar quando eu der o play, eu vou precisar que os dois motores, um trabalhe mais rápido e o outro trabalhe um pouco mais lento. Então, vou pegar esse bloco aqui e vou colocar ele aqui, ó. Colocar ele aqui. Se você perceber, eu tenho aqui apenas uma setinha. Vou comandar os dois motores, está conectado na porta B e o motor na porta C. Só que eu tenho apenas uma setinha de direção. Para esse caso, esse bloco aqui não vai me servir. Percebam que eu peguei esse aqui, ó, o mover direção. Então eu vou retirar aquele dali e vou pegar esse aqui. Por que eu vou pegar esse aqui? Porque no outro eu vou poder configurar os motores separadamente, a velocidade e força de cada um deles.
tá? Então eu vou deletar esse daqui e vou trazer esse aqui, ó. Eu pego esse, coloco aqui, e aqui eu consigo perceber que eu tenho aqui como controlar a força dos dois motores, ó. Os dois motores está positivo, vai girar para o sentido de empurrar o carrinho para frente, e as forças estão iguais. Se eu deixar desse jeito aqui, o carrinho vai andar retinho para frente. Aí o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele gire, que ele ande para frente, mas sempre fazendo uma curva leve para a direita. Então, o motor do lado direito, que no caso é esse aqui, ó, ele tem que girar menos do que o motor do lado esquerdo. Então eu vou colocar aqui, o número está 50, eu vou diminuir, eu vou colocar 10. Por que 10? Né? Esse aqui vai girar mais devagar e esse vai girar mais rápido. Consequentemente, ele vai fazer uma curva leve para a direita. E aqui, ó, eu determino quantas voltas que eu vou querer que esse motor faça desta forma, tá? Sei lá, eu vou colocar ele para fazer 2 voltas desse jeito. 2 voltas. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar por volta, vou colocar por tempo. Aqui, ó, eu escolho a forma que eu quero essa ação. Eu posso pedir para esses motores ficarem ligados ou desligados. Posso pedir para eles ficarem ligados por alguns segundos. Ou eu posso pedir, por exemplo, que a rodinha gire alguns graus. Quando a rodinha dá uma volta completa, ela dá 360 graus. Se eu quero que ela dê 2 voltas a rodinha, eu colocaria para graus e escreveria aqui, ó, 180. 180 não, 2 voltas, 360 vezes 2, 720. Então, nesse caso, como eu não quero em graus, eu quero o quê? Eu quero que ele fique ligado por alguns segundos. Os dois motores vão ficar ligados por alguns segundos. Eu vou colocar que ele ande para frente, 2 segundos andando para frente. Depois que ele andar 2 segundos para frente, eu vou querer que ele faça aquela manobra, né? Que ele tem que ir andando assim, ó, ele vai andando meio curvando, aí depois ele faz uma volta e continua a andar meio curvando. Então, esse comando aqui é para ele andar meio curvando para a direita. E para ele fazer aquela manobra de girar, ele vai andando assim, aí ele gira e depois continua. Então, para ele fazer isso, eu preciso que ele encerre essa ação e faça a outra, né, que é aquela de fazer o giro sobre o próprio eixo. Então, eu pegaria de novo um comando desse e vou conectar na frente. Primeiro ele faz uma coisa, ó, primeiro ele vai fazer o que está aqui e depois ele vai fazer o que eu coloco aqui. Então aqui eu vou querer que ele faça a manobra. Para ele fazer aquela manobra, ele precisa, ao meu ponto de vista, a gente precisa analisar o que acontece quando a rodinha gira. Essa rodinha da direita, ela vai parar totalmente. Então eu vou colocar 0 aqui, ó. Ela vai ficar parada enquanto a outra rodinha, que é essa aqui da esquerda, aliás, da esquerda, ela continue o movimento, que aí ela vai girar sobre a trajetória, né? E aí na prática vocês vão ver como é que isso vai ficar. Isso está sendo comandado os motores B e motor C, está escrito aqui em cima quais motores que ele vai comandar dessa forma aqui. A gente pode clicar aqui e mudar os motores, apesar que a gente não tem motor nas outras portas, a gente tem motor na porta B e C. Na hora que a gente fez a montagem, eu coloquei lá na porta B e C. Isso aqui é o seguinte, a gente faz um pensamento em uma programação, grava e testa e vê se respondeu conforme a gente pensa, porque a gente pensa de um jeito, na execução fica de outro jeito. Então, de acordo com o que eu coloquei aqui, a minha ideia é, ele vai andar um pouquinho para frente, curvando para a direita, depois ele vai fazer isso por 2 segundos, depois ele vai andar com 50% no motor da direita e o motor da esquerda vai parar completamente. Ele vai fazer isso por 1 segundo. Agora eu não sei se 1 segundo vai ser suficiente para ele fazer a volta completa. Eu vou testar, programar e testar. Se não for suficiente, aí a gente vem aqui e analisa o tempo que dá para colocar aqui, ou quantidade de voltas também, né? Acho que eu vou mudar para voltas. Eu vou colocar aqui rotações. Rotações, cadê rotações? 2 rotações. 2 voltas na roda da direita, da esquerda. Eu acho que vai ser suficiente.
Depois que ele fazer isso, eu vou querer que ele repita esse processo aqui. Então eu vou copiar esse aqui, ó, copiar, clicar em copiar, Ctrl C, Ctrl V. Copiei essa programação aqui e eu vou colocar aqui no final, ó. Então ele vai fazer o quê? Eu tenho aqui um comando para ele sair, o carrinho, ó, quando eu der o play aqui, o carrinho vai ligar os motores, um com potência 50% e outro 10%. Ele vai fazer uma curva leve para a direita. Ele vai fazer essa curva leve para a direita por 2 segundos. Depois o motor da direita para completamente, enquanto o da esquerda continua, ele vai girar sobre o seu próprio eixo e depois ele vai retornar a caminhar para frente por mais 2 segundos. Chegando aqui, ele para o seu movimento, tá? Então, depois que eu escolho a minha programação, eu venho aqui para enviar para o bloco, tá? Eu vou baixar no bloco. Quando eu mando para lá, ele faz um barulhinho que confirma a programação. E agora eu vou testar na prática, desengatar ele aqui do computador e testar na prática. Eu vou filmar ele para vocês. Eu vou encerrar essa gravação da tela e vou filmar ele caminhando ali no chão, tá? Bom, depois da primeira programação, vamos testar. Normalmente, a gente não consegue na primeira programação. Pelo movimento, a gente observa o que aconteceu e volta para a programação, se necessário for, para fazer aí a correção. Eu venho aqui, ó, aperto aqui no play e ele vai executar o movimento programado. Conforme planejado, ele fez mais ou menos o que pedia, só que não executou com tanta perfeição. Agora, eu percebi que ele girou muito para a direita, andou pouco para frente. Então, eu vou voltar lá na programação e dar uma melhorada para ver o que dá para ser feito. E já eu volto aqui para testar mais uma vez. Bom, vamos novamente mexer aqui na programação. Eu percebi que o carrinho andou lentamente para frente e não fez o que eu esperava, né? Então, eu quero que ele caminhe um pouco mais para frente, curvando menos. Ele curvou muito. Então, eu vou vir aqui e mudar aqui para 40. Colocar 40 na força do motor da direita e 50 no motor da esquerda. Assim ele vai fazer uma força diferente nas duas rodas, vai girar um pouquinho para a direita. Eu volto aqui, coloco aqui também 40 nesse aqui. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai andar para frente, curvando para a direita, vai girar sobre o seu próprio eixo, vai dar 2 voltas e depois ele vai continuar. Agora eu vou lançar essa programação aqui no bloco de programação, conectar o cabo conectado, eu venho aqui, ó, baixar a programação. Eu vou encaminhar para pronto, já programei. Agora eu vou testar mais uma vez ele executando essa programação para ver se bate no que eu quero. Eu vou parar mais uma vez a gravação e vou voltar a observar o comportamento dele. Bom, pessoal, depois aí de refazer a programação, vamos testar mais uma vez e verificar se o comportamento do nosso robozinho vai ser semelhante ao que indicava lá no manual. Ele tem que fazer o quê? Tem que ir para frente, caminhando meio para a direita, ele vai fazer um giro assim, depois continua caminhando para a direita. Eu ponho ele aqui, vou dar o play e observar se ele vai fazer isso. Ele tem que virar mais para a direita, tá? Então aqui ele está organizado e play. Ele para e gira e tem que continuar até ele parar. Bom, fez exatamente o que estava planejado. Agora é só observar direitinho o que foi feito, pensar nas manobras que ele precisa fazer e como a gente deve continuar fazendo programações conforme for necessário daqui para frente. Bom, para hoje, pessoal, é só isso mesmo. E bons estudos. Semana que vem a gente volta com mais aulas. Só lembrando que semana que vem, talvez, ou na outra, a gente vai começar a estudar programação envolvendo a língua espanhola, tá? Que faz parte da nossa letiva. Por enquanto, muito obrigado e até a aula que vem.